Hoje é um dia de vergonha nacional. Aliás, o Brasil é um caso de vergonha internacional. Como depositário de parte do acervo cultural da humanidade, o Brasil, com o seu principal museu, um museu que acabara de completar 200 anos, pela omissão, pela irresponsabilidade, pela má gestão, pela incompetência, pela corrupção, viu se tornar pó o Museu Nacional. Ontem, quando nós acompanhamos as chamas de um prédio imenso e se dava conta de que apenas 5 funcionários estavam no local, sem uma brigada de incêndio, sem nenhum tipo de protocolo de incêndios, contra incêndios respeitado, nós chegamos à seguinte indagação: o museu se perdeu, o patrimônio da humanidade, não apenas dos últimos 200 anos do Brasil, mas ali tinha, inclusive, acervo pertencente à humanidade guardada pelo Brasil, como, por exemplo, múmias egípcias. O fato é que o descaso, a imoralidade, fez com que a gente perdesse esse acervo todo. O museu, inclusive, é bom registrar, completou 200 anos há 3 meses, e durante a comemoração dos seus 200 anos, nenhuma autoridade esteve presente. Sequer o ministro da Educação esteve presente. Vereador Gilberto Alves, o mais absurdo de tudo isso, vejam as palavras do reitor da UFRJ, a qual o museu era ligado. A parte elétrica não era o maior problema, mas o nosso quadro anti-incêndio era defasado. De certa forma, já era um cenário esperado. Veja como é que o reitor, que é o responsável pelo acervo, ele dá uma declaração e diz: não, já era esperado. O diretor do museu, ele, vai se reunir hoje com o reitor, ele afirma: precisamos agora olhar para frente. Eu pergunto, presidente, em qual país civilizado do mundo uma tragédia desta ocorreria sem que ninguém fosse responsabilizado? Não há ninguém a ser responsabilizado? Na atual gestão da UFRJ, da atual gestão do Ministério da Educação ou das gestões anteriores? Será que ninguém era capaz de prever? Aliás, era. O próprio reitor disse que o quadro era esperado. A perda do museu pelo incêndio já era esperada. Não se ter uma brigada de incêndio num prédio da dimensão histórica, inclusive com todo o seu acervo de alta combustão, inflamável, é uma irresponsabilidade criminosa, não há outra palavra. Não foi um meteorito que caiu em cima do museu e ele se perdeu. O que aconteceu foi absolutamente ação da omissão de um país que é incapaz de cuidar da sua cultura. Os recursos, vereador Gilberto Alves, que o museu recebia, era de pequena monta. Um show de Wesley Safadão, por um show, era mais do que o museu recebia anualmente, pelos últimos 10 anos. Então, isso reflete que nós vivemos num país que é uma vergonha internacional, porque é incapaz de cuidar de um patrimônio que não é apenas seu, mas de toda a humanidade. Espero que haja a devida responsabilização.
E já alertei aqui desta tribuna o ano passado que a Faculdade de Direito do Recife, senhor presidente, completou 170 anos. É também uma universidade federal. Sofre também porque é um prédio histórico e já denunciei aqui, vereador Renato Antunes, que o acervo da biblioteca pode ser perdido, porque qualquer faísca que levar a um pequeno incêndio levará à perda, à combustão do seu arquivo permanente em decorrência também de não haver lá uma brigada de incêndios. Então, é um absurdo e espero que o silêncio ele não seja simplesmente de luto, seja também de vergonha, mas que haja a responsabilização pelo fato ocorrido que levou a esta tragédia ao patrimônio histórico, cultural, não apenas do Brasil, mas também da humanidade. Muito obrigado, senhor presidente.